Tudo bom com vocês, pessoal? Meu nome é Luiz Amado, sou professor de Geografia e gostaria de apresentar para vocês uma história um pouco irônica. Você já ouviu falar que Xi Jinping, hoje uma das maiores autoridades do mundo e o maior líder da China, já foi humilhado, exilado e condenado a trabalhos forçados pelo próprio regime que hoje ele controla com mãos de ferro? Pois é, aos 15 anos, Xi Jinping perdeu tudo: status, família, futuro, e décadas depois ele se tornou o líder mais poderoso e autoritário da China desde Mao Tse-tung. E como que um garoto expulso da elite comunista conseguiu não apenas voltar ao topo, mas destruir qualquer limite de seu poder? Por que que um homem que sofreu nas mãos de uma ditadura decidiu criar o regime que ele mesmo foi vítima? Essa não é uma história apenas de um líder, é a história de como que um trauma, o poder e a política se misturam para criar um ditador. Fica comigo até o final que você vai entender como que esse garoto exilado e perseguido pelo regime de Mao Tse-tung se tornou o novo grande líder da China, e já deixa o seu like aí se você gosta desse tipo de conteúdo e vamos lá. Bom, pessoal, vamos lá. Para saber um pouco sobre o Xi Jinping, a gente precisa entender que ele começou como um príncipe e depois de alguns problemas, né, junto com o pai, ele teve que se exilar. E depois de exilado, ele deu a volta por cima e se tornou o maior líder da China e um dos maiores líderes do mundo. Então, hoje, ele é um dos 7 homens mais poderosos da China e tem praticamente poder absoluto. E sim, ele é um ditador, não estou aqui defendendo ele, porque ele praticamente acabou com a oposição no país dele, né? Colocou um regime que é, faz as mesmas coisas que o Mao Tse-tung, que antes o exilou, né, fazia com os opositores. Então, ele praticamente faz todos os tipos de atrocidades contra os opositores. Então, eu não sou a favor disso. Eu acho que ter oposição é ótimo para um país ser democrático, né? Então, aos 15 anos, Xi Jinping vivia em uma caverna. E antes disso, ele era um príncipe, né? Um príncipe que se tornou um camponês e depois se transformou no ditador supremo da segunda maior potência mundial. Para entender Xi Jinping, precisamos voltar um pouco até antes mesmo dele nascer, que ele nasceu em 1953. Voltamos então à longa marcha de 1934, quando o pai dele, né, participou, junto com 130 mil comunistas liderados por Mao Tse-tung, de um cerco ao exército nacionalista. Após um ano de caminhada brutal pelas montanhas chinesas, apenas 8 mil deles sobreviveram. E um desses sobreviventes era o pai de Xi Jinping, Xi Zongchun. Sim, Xi Jinping tem o mesmo nome do pai. Ele tornou um herói, né? Esse Xi Zongchun se tornou um herói revolucionário quando Mao fundou a República Popular da China em 1949. Xi Zongchun foi recompensado com um cargo de alto escalão, secretário-geral do governo de Estado. O jovem Xi Jinping cresceu como um príncipe vermelho, filho da elite comunista, estudando em escolas de elite em Pequim, com um futuro brilhante garantido. Mas tudo isso estava prestes a desmoronar, né? A queda dele veio em 1966, quando Mao Tse-tung iniciou a Revolução Cultural em toda a China. Era oficialmente para prevenir influências capitalistas, mas na prática foi uma caçada brutal aos opositores. Qualquer um que discordasse do maoísmo, que era a ideologia que Mao fundou, né, era humilhado, torturado ou executado. E os guardas vermelhos, que eram jovens militantes obcecados por agradar Mao Tse-tung, foram os responsáveis por aterrorizar o país. E entre 40 e 80 milhões de chineses foram mortos durante esse regime, tá?
durante o governo de Mao. Então, Mao Tse-tung se tornou pior do que alguns outros ditadores que a gente tanto fala aí como sendo ruins pra caramba, né? Porque, no máximo, esses aí que a gente costuma comentar mais, como um que começa com Ri, termina com Tle, né? Mataram, assim, 6, no máximo 10 milhões de pessoas. O que é muito também, né? Bom, e nem mesmo os veteranos da Longa Marcha de 1934, como por exemplo o pai de Xi Jinping, foram poupados dessa acusação de traição, criticados publicamente pelos guardas vermelhos e presos, né? Foram poupados desse processo todo. E Xi Jinping tinha apenas 15 anos quando sua vida virou do avesso e seu pai foi preso, né? Ele foi expulso da escola de elite, foi enviado para trabalho forçado no interior da China e viveu em uma caverna. Fazia trabalho manual pesado, sua comida mal era suficiente para sobreviver. Da noite para o dia, o príncipe se tornou um camponês exilado. Em 1976, Mao Tse-tung morreu. Quando ele morreu, veio seu sucessor, Deng Xiaoping, que prometeu acabar com o culto à personalidade de Mao e criar uma liderança coletiva. É como se fosse, vão apaziguar um pouco a situação, ser mais democrático, mais tranquilos, né? Então, ele trouxe de volta os veteranos exilados, incluindo o pai de Xi Jinping. Xi poderia ter abandonado a política porque o Partido Comunista havia destruído sua família, mas ele aprendeu uma lição crucial. Na China, poder é tudo. Sem poder você não é ninguém. Então Xi fez algo inesperado. Ele pegou todos os. Enquanto os outros príncipes vermelhos competiam ferozmente em Pequim, ele foi para o interior. Xi Jinping, ele foi para o interior, né, como se fosse a zona rural, e de lá ele começou a se tornar popular. Durante 17 anos, Xi trabalhou em regiões remotas como Hebei, Fujian, Zhejiang e Xangai. Olha, Xangai hoje não é remoto, tá? Eu provavelmente estava falando de regiões periféricas de Xangai. Ele construiu uma reputação de líder humilde e trabalhador, fez amigos poderosos no exército, cultivou apoiadores em todo o país e em 2007 finalmente tornou-se promovido a Comitê Permanente do Politburo em Pequim. O que é isso, Politburo? São os 9 homens mais poderosos da China. Em 2012, Xi Jinping já se tornou líder da China e em 2013 já estava exercendo o cargo. O exilado, então, havia conquistado o topo. Xi Jinping não queria apenas liderar, ele queria poder absoluto. Isso que eu não acho certo, tá? Ele conseguiu o quê? Seguindo o manual de Mao Tse-tung, o mesmo que acabou com ele. Lançou uma campanha anticorrupção, mas que na prática centenas de altos funcionários foram presos e, coincidentemente, a maioria eram seus rivais políticos. Olha só que coisa. Eu não vou concordar, né? Em seu segundo mandato, peraí, só um instantinho. Em seu segundo mandato, ele colocou 5 novos membros do Comitê Permanente do Politburo, todos os seus apoiadores. Aliás, todos esses 5 novos membros eram apoiadores do seu regime. Xi eliminou o limite de 2 mandatos presidenciais e ele pode governar agora até para sempre. Em 2021, Xi consolidou seu controle final quando o Partido Comunista aprovou uma resolução histórica que tornou o pensamento de Xi Jinping a ideologia oficial. Lembra do maoísmo? A ideologia oficial que Mao colocou como sendo a certa lá atrás? Agora Xi Jinping está colocando a sua ideologia. É ou não é seguir o pensamento do cara que o perseguiu antes, né? Bom, hoje Xi Jinping é o líder mais poderoso da China, sob seu comando a economia chinesa mais que dobrou, assim como os gastos militares, mas o preço é alto. Censura rigorosa na internet, vigilância em massa, opressão, supressão da democracia em Hong Kong, ameaças a Taiwan, tudo isso que a gente está vendo ultimamente.
Lógico, a gente tem muita tecnologia da China aí por conta desse novo homem aí nosso, né, o Xi Jinping. Nosso não, né, lá, de lá. E temos aí carros, computadores, filmes aí chineses, né, vários produtos, né, que a China tem dominado e que ele aprendeu, Xi Jinping aprendeu com uma infância de exílio que o poder é tudo. Ele estudou como o mal consolidou o controle absoluto e recriou a ditadura que uma vez destruiu sua própria família. Bom, é isso, né, gente? Uma história um pouco irônica, né? Uma história quase que de vingança, né, hollywoodiana, digamos assim. Ó, se vocês gostaram do conteúdo, deem o seu like, comente, fale, às vezes você pode concordar com tudo, falar, não, Xi Jinping é o cara, ele devia ter feito tudo isso, ou às vezes até pior. Pode comentar, não vou xingar você, vou te respeitar, não vou persegui-lo e exilá-lo em uma caverna, tá? E é isso aí, tamo junto, até o próximo vídeo.